Eu vou então começar falando, acho que mostrando uma apresentação para vocês, que faz parte também, falando um pouco então e fazendo algumas provocações sobre o Canva, sobre os universos de se criar design, independente da plataforma onde você cria. E eu queria começar fazendo uma reflexão um pouco sutil, mas também bem provocadora para o nosso dia, que é, será que hoje você está usando as ferramentas de design de uma maneira prática, com conhecimento, entendendo o que você está fazendo, ou na maior parte do tempo você se pega naquela sensação que você só tem que apertar o botão? Quando a gente está nesse lugar de eu só tenho que apertar o botão, é muito comum que apareça uma certa ansiedade, às vezes até uma certa frustração com a ferramenta, como se ela fosse algo muito difícil, muito distante de aprender. E essa vida de apertador de botão, ela está bem distante da conexão que a Soap gosta de criar com o consumidor final, com o espectador, com aquela pessoa que vai entrar em contato com a marca. Então, muito mais do que apertar os botões corretos ou apenas desvendar isso, eu também quero falar com vocês sobre esse mindset do design, que não é muito simples, né? Se alguém já tentou fazer uma apresentação, já tentou criar um conteúdo diferente, um post para o Instagram, acabou ali se esbarrando em algum momento com algo que vai se tornando mais complexo. Quanto mais você coloca uma caixa de texto, ou quer colocar um logo, quer colocar aquela imagem junto, daqui a pouco a coisa começa a ficar muito misturada e fugir do controle. E isso não acontece à toa, né? Todo material de design que a gente cria, ele deve ter ali alguns propósitos nas escolhas dos seus elementos. Então, todo conjunto, né? Cores, estilos de imagem, formas, a organização na tela, o destaque no lugar correto, é o que vai tornar a nossa comunicação mais prática e acessível. É justamente sobre essa estratégia que o Canva vai servir de ferramenta para que a gente aplique, então, os nossos materiais. Não é você se tornar refém da ferramenta, mas sim você conseguir ali, ó, desmanchar todas as etapas do design em etapas menores para fazer escolhas conscientes e chegar na audiência. Que, né, eu gosto de trazer uma frase, aí eu tenho uma frase do Kandinsky, que é pai aí da arte abstrata, e ele foi um dos primeiros estudiosos no sentido do significado das cores, das formas e na psicologia que existe por trás dela. E ele diz que absolutamente, né, toda forma, toda cor significa um sentimento, e que não existe nada no mundo que não diga nada. Ou seja, por mais que você esteja criando uma arte simples, para de repente, lá no seu Instagram de blogueira, vender um novo batom que acabaram de te chamar para fazer uma publi, vamos supor que possa ser isso. Tudo que você utilizar ali também pode fazer referência à marca ou a quem você quer tocar. Inclusive, quando a gente está falando do uso das fontes, por exemplo. Porém, não é só sobre pegar tudo isso e sair utilizando a ferramenta. O Canva ele tem algumas regras muito claras dentro do contrato que você faz ali na hora que você aceita para criar sua compra ou para criar sua conta gratuita e até mesmo dizendo até onde você pode chegar com esse material. Então, no que eu uso lá no Canva, naqueles textos que eu já pego prontos, que tem um layout bonitinho, tudo aquilo pertence ao Canva. Portanto, eu sim posso criar um logo, posso criar uma marca ali diferente, combinar elementos, mas dar um toque de personalização, não é usar do jeito que está lá, e eu posso sim vender aquilo como logo. O único problema que eu crio nesse caso é que este logo nunca vai poder ser uma marca registrada. Então, o Canva, ele serve sim para a gente criar materiais visuais, mas a gente não pode terceirizar, né? Vender aquilo que a gente pegou pronto lá como se fosse nossa ideia. Por isso, a personalização, o bom gosto no design, estudar um pouco essas cores, formas, elementos, todo esse contexto, todo esse conceito, é o que vai te ajudar a criar materiais originais ali dentro da plataforma e não ter problema com isso. Mas não fica com essa dor de cabeça, não. Se por acaso você ainda estiver começando, abrindo seu negócio com uma empresa de um porte médio, ainda pequeno, ninguém vai se incomodar que você use os próprios templates e as artes exatamente como estão ali. Porém, em algum momento você vai encontrar outras pessoas que também estão usando essas ferramentas, porque o Canva, ele é acessível, gratuito e tem milhares de usuários no mundo todo. Então, o mais interessante aqui é a gente aprender sim, né, qual é a interface, em qual botão que eu vou, mas se alertar para a importância de um bom design. E além disso, né, eu queria que vocês não se esquecessem, então, dos 5 pontos fundamentais para a gente fazer esse true design pensando na audiência, né, pensando nas pessoas
para quem a gente está projetando comunicação visual. A primeira coisa que eu chamo de unidade visual, a gente pode chamar de coerência visual, padrão, identidade visual, é que você mantenha uma unidade. Então, se você está ali administrando o Instagram de uma empresa, poxa, não dá para um dia o post ser engraçado, no outro ser sério, um dia ter foto preto e branco, o outro ser todo colorido. Então, vai reparando em como essa unidade visual se encaixa com o seu negócio e mantém a mesma linha. No próprio Canva, depois eu vou mostrar para vocês, a gente tem uma seção completa de templates ou de posts que já vêm todos na mesma identidade. Então, é legal trabalhar mais ou menos com aqueles elementos, desde o primeiro post até o último, para que você não acabe ali, de repente, passando várias sensações e significados distantes para a sua audiência. O segundo ponto fundamental é o alinhamento das coisas. Alinhamento é quase o dress code da tela que você produz, seja ela um story, seja um post, um slide, onde quer que você quer chegar. Se você começar a produzir materiais que o texto não está alinhado, onde a gente não tem determinados espaços de respiro, margem em volta da tela, você vai tirar o conforto visual e a pessoa não vai querer olhar para aquilo que está lá. Então, não se esqueçam, né? Alinhar sempre e margem, que é a nossa terceira regra, são as mais fundamentais para a gente ter coerência visual e criar esse equilíbrio. Depois eu ainda queria puxar, então, para essa questão do estilo de imagem. Até comecei falando lá no começo. Imagina se eu fosse vender para vocês seguro de vida, mas meu estilo de imagem fosse o Robotron, fosse o Megazord do Power Rangers. Talvez pudesse até ter algum significado para isso, né? Desde que eu tenha criado uma campanha que chegue até esse local. Mas a gente tem que manter, então, essas escolhas alinhadas com a marca, que eu vejo muito no dia a dia, principalmente em apresentações, são pessoas colocando imagens que são muito desconexas. De repente, até tem um storytelling ali, uma narrativa do porquê daquela imagem, mas será que os outros sabem? As outras pessoas têm a capacidade de fazer a mesma associação que você fez? Ou será que você vai trazer isso numa história, ou vai contar para contextualizar todo mundo? E por último, gente, aqui a quinta regra seria ter muito claro, né, quais são os destaques. Poxa, eu vou fazer uma promoção no Canva, então o preço vai estar grande. Eu vou falar sobre poder trazer o pet para minha barbearia, então essa informação vai estar destacada. O que a gente costuma fazer é colocar todo o texto com o mesmo peso, né? Colocar meio que tudo ali, tudo é importante. Então nunca se esqueçam, né? Quando tudo importa, nada tem relevância, porque tudo tem o mesmo peso. Então, se sentir ali no meio do caminho, né? Eu estou um pouco confusa, não sei para que lado ir. Pensa naquele termo, né? Palavra-chave, que o Google usa bastante na pesquisa. Ele pega uma palavra que é mais importante e ele torna isso relevante para os resultados. Então, você também vai tornar isso relevante na hora de fazer sua arte. Dentro de todo o texto que está aqui, qual que é o fundamental, né? Onde é que eu quero chegar com isso? E aí você dá o peso correto para as coisas. Bom, a gente pensou um pouco em design, então, né? O que é importante, que a minha audiência importa, que a unidade visual é uma coisa importante, que os alinhamentos também vão me ajudar. Então, bora para a tela do Canva, né? E aí eu queria, então, começar fazendo aquela introdução um pouco mais razoável e básica da ferramenta, caso alguém ainda não conheça o site, de repente já pode até ir abrir o site numa aba. Ele é um site muito simples, você pode se inscrever no Canva usando o seu Facebook, seu Gmail, usando até, de repente, a conta da empresa, quando for criar ali conteúdo apenas para a companhia. E ele funciona mais ou menos assim, né? Você entrou na homepage do site, ele vai ter ali o início com o logo, vai ter os templates prontos para diversas situações diferentes aqui. Porém, se você quer algo muito específico, né, você pode até pedir aqui para ele na busca. Poxa, eu quero um post. Ele já vai te perguntar, mas é para LinkedIn, para Instagram, para Facebook, porque cada um tem um tamanho. E quando você seleciona um desses elementos, eu quero um post para Twitter, ele já vem com a tela no tamanho certo para você criar. Então, você não vai ter aquele problema de ficar pixelado ou de ficar uma parte faltando. Inclusive, se você vai postar uma fotografia, de repente, mas não tem certeza em como ela vai ser cortada, você pode jogar aqui dentro de um desses templates e salvar de novo já com o enquadramento que você vai usar. Ele tem aqui também, né, e você pode usar dentro dos próprios templates uma série de recursos. Então, ele tem ali desde ícones para você inserir, ele tem GIFs, você pode também colocar vídeos do YouTube, e ele também tem uma parte interessante aqui, que é você fazer a aplicação daquela estampa ou daquela imagem numa camiseta. Isso é ideal para quem gosta de atuar dentro do marketplace. Então, se você faz parte ali, né, tem a sua lojinha no Mercado Livre,
num Elo 7 da vida, ou mesmo num Enjoei, você pode ali ficar aplicando suas imagens dentro de canecas e fazer suas canecas em casa depois. Ou até mesmo falar para a pessoa, poxa, envia sua imagem que eu aplico aqui. Então, o Canva ele também abre essa possibilidade, ele também é essa porta para quem trabalha com produto. Aí a gente tem a parte de blog, que vai ter ali algumas dicas, e a gente tem a parte de planos, então, que a gente já até começou a falar sobre isso. Então, o Canva é utilizado pela maioria das pessoas como a sua versão gratuita, que já tem ali todos esses templates, todas essas possibilidades. Tudo que a gente for usar no Canva que não tiver incluso no plano gratuito, a gente vai ver um template, um iconezinho de uma coroa perto dizendo que aquilo é Pro. Você pode usar aquilo no seu design mesmo sendo Pro. O problema é que ele vai jogar aquela marca d'água dizendo que foi feito no Canva. Então, talvez para um teste, para você testar se vale a pena assinar, isso é bem interessante. Antes a gente não conseguia nem abrir o elemento, hoje a gente já consegue inserir, porém com essa marca d'água. Dentro do Pro, o que acontece aqui, né? Eu tenho aqui, dentro dos meus templates aqui, por exemplo, o kit de marca. O kit de marca é super legal porque eu posso colocar ali já as cores da minha identidade visual, posso fazer o upload da fonte da minha marca, e ele já vai ler tudo isso e te sugerir peças utilizando a sua personalização. Então, quem tem ali, de repente, uma empresa, uma marca, não vai ter o budget para ter uma agência produzindo o tempo inteiro, você pode super se jogar aqui nesse kit de marca e já tem, então, esses templates personalizados, apenas no Pro, tá, gente? Ele tem uma parte de planejador de conteúdo, ele também tem as pastas onde você pode salvar por projeto. Aqui eu também tenho o meu time da Soap, onde eu posso convidar cada um dos membros e, de repente, compartilhar designs com eles, onde a gente monta tudo isso junto. De repente pode ser interessante, pode ter alguém aí da área, se você faz parte de uma organização de educação ou de uma ONG que não tem fins lucrativos, você pode ter a sua assinatura do Canva Pro gratuitamente. Então você pode entrar aqui em um desses links e se cadastrar e pedir aí então a aprovação para sua ONG ou para sua causa. Aqui a gente vai ter aqui uma abinha, né, de central de ajuda, caso você esteja tendo algum problema com a ferramenta. A gente tem também as configurações da conta, criar um design, que é onde basicamente tudo começa, e aqui a parte da minha conta, né? Se eu quiser alterar e-mail, senha e por aí vai. Então, deixa eu voltar aqui para o início e a gente vai fazer uma brincadeira aqui, então, ó, de criar um post para o Instagram. Eu cliquei ali naquele modelo de post, repara que ele me deu um quadradão branco, né? Então, tudo começa mais ou menos assim, porque o post do Instagram é quadrado. Aqui, por enquanto, a minha área ainda está limpa, né? Não consegui encontrar nada para colocar aqui. Eu vou criar aqui ficcionalmente um post para divulgar um happy hour no Bar do Arthur, e o Bar do Arthur vai ser pet friendly, você pode trazer o seu cachorro. Então, eu vou começar aqui, ó, procurando alguns modelos. Esses são os modelos prontos. Podem ver que tem alguns que estão escritos grátis, quer dizer que você não precisa do Pro. Tudo aqui dentro é editável, então você pode trocar os textos, pode mexer nas caixinhas, pode reposicionar e mexer elementos. Em alguns momentos vocês vão ver que ele vai ter a coroazinha ali do Pro, então é um template que ainda não foi liberado. O interessante é que você pode colocar como filtro da busca que você encontre só material gratuito para não ficar ali se embolando, se perdendo com o material do Pro. Eu vou voltar aqui e eu posso usar o Ctrl Z, que o Canva também entende, para o modelo aqui em branco, então, para criar aquele cenário que eu falei para vocês. Dentro de templates, então, temos os templatinhos prontos, que é o que a maioria das pessoas que usam Canva usa. Por isso, eu não recomendo que vocês usem direto daqui, sempre, né? Sempre tentem criar algo com os elementos que tem aqui. E aqui embaixo eu tenho os elementos que eu posso inserir na minha tela. Eu tenho as formas, círculos, setas, eu tenho alguns elementos gráficos prontos com alguns personagens, mas se eu quiser adicionar alguma coisa ali por conta própria, eu posso procurar aqui, por exemplo, um gradiente. Eu vou pesquisar em inglês porque a pesquisa do Canva, ela entende o português, mas ela ainda funciona um pouquinho melhor em inglês. Pesquisei alguns gradientes, achei aqui esse que é grátis, então eu posso personalizar ele e cliquei aqui na tela. Quando eu estou com esse gradiente aqui aberto, né, eu posso personalizar, aumentar, ou diminuir o tamanho dele. Posso cortar ele também, se eu não quiser ele inteiro. Então, essas ferramentas todas de edição, elas vão ficar aqui em cima. Existem alguns efeitos, né, como filtros, posso colocar algumas cores. Eu posso ajustar essa imagem também, mexendo no brilho, no contraste. E a ferramenta cortar dela aqui é igualzinha à ferramenta do PowerPoint. Então, se eu clico aqui ó, no cantinho, eu estou
criando uma espécie de máscara, né? Só esse pedaço da imagem está aparecendo, o que é um pouco diferente de eu aumentar ou diminuir o tamanho do meu projeto. Então, esse degradêzinho aqui azul, ele não está tão amigável quanto que eu quero. Ó. Esse aqui é Pro, aí ele fica com a marca d'água. Vamos ver se eu pego um grátis aqui. Esse aqui está mais com cara de cerveja, mais amarelinho, então coloquei ele aqui. Vou procurar aqui também, além desse gradiente, algum elemento com linhas, assim, que fique meio interessante. Vamos ver se eu consigo achar algum para fazer essa composição. Tem diversos tipos de linhas aqui. Vamos ver se eu acho algum mais fluido, mais orgânico. Esse daqui tá bonitinho, até lembra um pouco a identidade visual da Soap. Então, eu vou aproveitar ele para ficar ali dentro de um contexto. E aí, além de eu ficar aqui, ó, brincando com as formas, que eu posso aumentar e diminuir, essa veio animada, então eu poderia baixar aqui no final um vídeo, já mostro para vocês, antes de postar no Instagram, para manter essa animação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o texto, então, que me diz sobre esse happy hour. Vamos pegar um aqui interessante. Deve ter algum aqui de bar já, algum de boteco. Vamos ver. Vamos ver se eu acho aqui, ó. Boteco. Aqui, perfeito. Ó. Happy hour do boteco. Então tem esse chega mais aqui, tem a hora que vai ser o encontro. Vou brincar um pouquinho mais com esse elemento para ele ficar mais agradável, então eu posso aumentar ou diminuir. Agora eu acho ele não parece ainda uma brincadeira do pet friendly se eu não tiver a imagem do cachorrinho aqui, né? Então, o que eu posso fazer, que é muito legal? Aí eu vou combinar aí com outro site além do Canva, que vai ajudar vocês bastante no dia a dia. Eu vou visitar aqui um banco de imagens, um gratuito, e pode ser esse Pexels aqui, que é bem interessante, pexels.com, e vou procurar aqui dog. Então, vamos procurar uma imagem de cachorrinho que esteja bem bonitinha. Eu vou usar dois, eu vou usar o Pexels para procurar a imagem e depois a gente vai usar um site que remove automaticamente o fundo das imagens. Eu vou mandar mais um banco de imagem aqui de presente para o pessoal, tá? Eu ainda não gostei. Eu gostei desse. Esse daqui, esse tá o perfeito, né? Para colocar. Esse é pet friendly, tá com uma carinha ótima. Então eu vou fazer aqui o download dessa imagem para o meu computador. Então eu baixei ela aqui. E aí, gente, só para alinhar, né, tanto o Pexels quanto o Unsplash são bancos de imagens gratuitos. Então, você pode usar, inclusive, para fins comerciais, assim como no Canva. Eu vou voltar agora para o Canva. Aliás, antes eu vou aqui no meu sitezinho de tirar o fundo das imagens. E o que ele vai me permitir aqui, né, para fazer um upload? Então, vem aqui, ó, a imagem do cachorrinho está aqui. Ele vai carregar e vai pensar um pouquinho. E ele já me deu o cachorrinho com fundo transparente, recortado, sem aquele serrilhado feio, sabe? Que o PowerPoint deixa, por exemplo. Então, eu vou baixar aqui, ó, em HD. Opa, não, antes de baixar HD, eu vou clicar aqui em cima dele, que ele já baixa uma versão para mim. Senão eu tenho que criar conta e demora muito. Então, eu tenho o meu cachorrinho aqui, ó, sem fundo na minha pasta de downloads. No Canva, eu posso fazer o upload de imagens. Então, isso logo, né, vai me permitir vir aqui na seçãozinha de upload. Eu vou clicar aqui em fazer upload, peço para colocar do meu dispositivo, mas eu poderia conectar direto com a minha conta do Instagram ou com o Google Drive. Eu vou vir aqui no meu computador e eu vou selecionar ele aqui, ó, que já está com fundo transparente. Está carregando, inserindo na minha biblioteca, e esse cachorrinho vai ficar salvo aqui enquanto eu tiver minha conta. Então, sempre vou ter um histórico dos arquivos que eu subi. Eu cliquei nele, olha lá, ó. Que gracinha, meu Deus. Gente, eu gosto muito de cachorro, tá? Desculpa estar assim, trazendo tanto pessoal na live. O Shift, em todos os programas, praticamente, né? Esse é Universal, Photoshop, PowerPoint, Word, Excel, Canva. O Shift me permite alinhar, arrastar as coisas em linha reta, né? Então, acontece esse acidente aqui quando eu estiver arrastando tudo. Olha que legal, ó. Ele deixa travado. Então, eu vou puxar aqui um pouquinho mais para cima. Volta essa forminha um pouco mais para cá, para ela não ficar sobrepondo muito meu texto. Tenho a data. Agora, falta eu colocar aqui que é pet friendly. Então, eu vou vir aqui no boteco, colocar o nosso famoso asterisco, né? Que é para dar mais detalhes. E aí, eu venho aqui no texto, que eu posso também apertar T no teclado, que é o atalho para criar uma caixa de texto. E vou colocar aqui, ó. Seu pet é bem-vindo. Aí eu tenho essa caixinha de texto solta aqui, que se eu trouxer ela muito lentamente aqui, ó, para a pontinha, ele já me dedura
o alinhamento com o restante do texto. Então, ele já garante que eu vou ter equilíbrio na imagem. Olha só que legal. Se por um acaso você não estiver conseguindo fazer o alinhamento, você pode selecionar 2 objetos, por exemplo, e utilizar a própria ferramenta de alinhamento do Canva, que além do alinhamento também tem as opções de mover para trás e para frente, junto com as camadas, tá? Então, tanto faz, se você vai usar como alinhamento, se você vai usar outras ferramentas para ter certeza, ou você pode vir aqui, ó, arrastando, ele te entrega, você sabe que esse texto está todo alinhado também. E aqui já seria, né, praticamente aqui o modelinho do nosso primeiro post. Acho que talvez a gente possa colocar mais algum elemento. Vamos ver o que a gente acha de cerveja aqui, de repente, ó. Tem esse copinho aqui que tá legal, essas garrafinhas também. Posso trazer elas aqui e vou diminuir o tamanho aqui para ficar bem posicionado e bem encaixadinho. E eu tenho ali, né, o meu primeiro modelinho, então, do que seria meu convite para o happy hour no boteco que eu vou fazer. Agora, vamos supor que você ficou um tempo aqui, né, criando alguma comunicação, pode ser de um anúncio, algum projeto que você vai lançar, e você não vai fazer só o post do Instagram. Você também vai ter que criar, por exemplo, uma apresentação de PowerPoint para vender esse evento. Então, como que eu pego tudo que está aqui e transformo direto num slide? Aí fica muito simples, é tão simples que o santo chega a desconfiar, né? Você vai selecionar toda a sua tela, tudo que está aqui, e você vai dar o famoso Ctrl+C de copiar. Então, esse design, uma vez que você já veio até essa etapa, você pode até conferir aqui no arquivo se ele já está salvo, mas o Canva vai salvando ele automaticamente. Então, aqui, ó, todas as alterações já foram salvas, ok. Eu vou agora sair desse design, vou voltar lá para a página Home e vou abrir agora um modelo de apresentação. Aí que cliquei aqui, apresentação bonitinho. Ele tem alguns templates já prontos, né? Ó, mapa mental, olha só que legal, vários templates diferentes para você utilizar em slides, mas a gente vai usar aqui o em branco, por quê? Porque eu quero manter a mesma linha visual do post do Instagram aqui. Então, eu peguei aqueles elementos, eu tinha dado um Ctrl+C, agora chegou a hora de fazer um Ctrl+V, então, aqui na tela. E aí os meus elementos todos já estão funcionando aqui, já está tudo aqui dentro. O que eu vou fazer agora? A etapa, né, que a gente chama de alinhar e dispor, ou a diagramação desses elementos. Porque se eu deixar tudo aqui, fica um canto só do slide, né? A outra parte fica vazia. Então eu tenho diversas maneiras de resolver o mesmo anúncio, né? A primeira coisa é que eu posso pegar todo mundo aqui, e com o Shift eu vou clicando em cada elemento para ir selecionando cada um, e eu posso trazer, então, toda essa galera aqui para o outro lado. Então, peraí, deixa eu pegar aqui só para ter certeza que veio todo mundo, trouxe para cá. Posso colocar esse elementinho aqui. E posso aumentar a imagem do cachorro, de repente? Vamos fazer essa faixinha vir aqui de trás dele, olha só. Poxa, agora dá para destacar mais que o pet é bem-vindo. Mas desalinhou. Como é que eu alinho? Trazendo muito devagar aqui a caixa de texto perto, e o próprio Canva já vai me contar que o alinhamento está pronto. Outra coisa que eu estou fazendo aqui, que é bem interessante, é deixar a margem de cima, né, o espaço que eu tenho aqui em cima, parecido com o espaço que eu tenho aqui embaixo. Então, tem muitas vezes que na hora de criar, né, a pessoa quer espalhar. Vamos espalhar para encher bastante o slide. E aí vai colocando uma caixa de texto para cada lado, e vem um elemento para cá, e vem um outro, encaixa aqui, e não vai ficando muito bom. Então, o que a gente tem que fazer, quando a gente tem uma criação mais clean como essa, é centralizar tudo ali no meio da tela, né? Deixando mais ou menos a mesma margem de espaço ali em cima e embaixo. E, gente, vocês viram o tempo que eu demorei para montar um post de Instagram e um slide de apresentação? É basicamente ali, ó, clicando no elemento e copy-paste. E é justamente simples como eu estou fazendo aqui. O mais importante, e aí a gente já entra mais nesse mindset do design, é justamente, né, como eu comentei ali na hora que eu estava apresentando, ter um enfoque, uma informação principal no slide, ter pesos diferentes, garantir um equilíbrio entre os elementos, né? Então, não dá para colocar esse cachorro assim na tela, né? Olha lá, nem o Canva não deixou aumentar tanto a imagem. Então, buscar esse equilíbrio, buscar os destaques, buscar usar as cores, os elementos da marca,
vai aí te ajudar a criar um design mais simplificado. E como já está tudo meio pronto aqui, vira quase um Ctrl+C, Ctrl+V. Se eu quisesse adicionar mais um slide nessa mesma apresentação, eu posso clicar aqui, ó, adicionar página, e ele já vai fazer um segundo slide. Eu posso aproveitar e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de novo de elementos que tenham aqui, mas para criar agora, por exemplo, o slide que vai falar como serão as mesas, né? E aqui dentro do Canva, quando eu vou colocar, né, inserir algum elemento, eu posso colocar fotos, por exemplo. Então, eu posso vir aqui, ó, no Ver Tudo, e olha só que legal, gente. Eu passei um Unsplash aqui para vocês, que a Erika mandou, como um banco de imagens, porém, o Canva, gente, ele já é encaixado ali, incorporado com o Unsplash. Então, quando você está criando um design aqui, se você pode, né, procurar por tudo, ver elementos alinhados, ícones, animações e gráficos, ou você pode navegar aqui, né, por fotos, figuras, vídeos, indo exatamente naquele elemento que você quer buscar. Aqui nas fotos, ele já é conectado com as Unsplash, então o que tem lá, já tem aqui. Eu só fiz a gente dar uma olhada, né, em como baixar a imagem do outro site, para a gente poder fazer a remoção do fundo dele. O que, por um acaso, é uma função também já incorporada no Canva. Então, se eu vier aqui, né, eu quero uma imagem de bar para falar como que vai ser a organização das mesas. E aí eu coloquei aqui essa imagem para mostrar como que é o meu bar por dentro. Mesma coisa aqui, né? Tentei deixar o mesmo espaço em cima e embaixo para centralizar a criação. Se eu tivesse uma conta Pro, eu poderia remover o fundo dessa imagem no próprio Canva, tá vendo? Ó, removedor de fundo. E aí ele já faz isso para você. Mas como a gente é brasileiro e dá um jeitinho, né? Então tem o site aí de remover o fundo e vocês podem usar por aqui também. Claro que na versão Pro do Canva ele é bem melhor, né? Ele vai fazer uma remoção do fundo bem mais profissional. Mas no dia a dia, de repente, o negócio não cresceu, ainda não estou no momento de investir na ferramenta, aí a gente tem essa opção aqui, que me leva para um lugar interessante de que a gente não necessariamente precisa sempre, né, criar tudo usando uma ferramenta só. Então, se eu sei criar ali um elemento, um fundo transparente no PowerPoint, no Paint, eu posso ir lá, salvar minha imagem ali, fazer o upload dela aqui. Com os vídeos, com áudio, tudo a mesma coisa, tá, gente? Então, quanto mais a gente combina as ferramentas, mais legal vai ficar, mais único vai ficar seu resultado final. Mas lembrando, né? Então, aqui eu peguei o cachorrinho, usei o texto na mesma disposição, mas no caso, né, não usem happy hour no boteco igual é no Canva. Vai procurar o teu título, porque senão, principalmente, né, se for um uso comercial, como eu falei, ou se você tentar criar uma marca registrada, você pode encontrar um problema. Então, a ferramenta ela está aqui para te ajudar. Ela já vem com alguns alinhamentos, com algumas disposições? Sim, mas nada se copia. Tudo se inspira. Então, o Canva, ele vai ser a ferramenta de inspiração de vocês. Eu queria também reforçar com vocês uma ideia que é bem bacana no dia a dia, que é o seguinte. O Canva, nos seus templates, né, ele tem diversos modelos aqui prontos de slides, onde talvez seja mais interessante para quem está começando na área do design abrir um template desse e replicar esse template. Então, como que eu faria para montar exatamente essa arte dentro do PowerPoint? Que formas e elementos eu tenho disponíveis para usar isso? E se eu testasse com outras cores? Porque isso vai gerar a curva de aprendizado de vocês. Se vocês ficarem aqui só alterando texto pro resto da vida, aí vocês vão ficar dependentes da ferramenta e não vão ter o pensamento do design, que é o mais importante. Antes de mostrar aqui, de repente, sobre a importância ou como salvar esse arquivo e tudo mais, lembrar vocês do seguinte, na hora que eu for puxar minha apresentação, ela tem alguns formatos na conta gratuita, né? Onde nenhum deles é PPT. Então, eu não consigo baixar uma apresentação do Canva e depois dar uma editada nela no PowerPoint. Eu vou ter que escolher um lugar ou outro. Por isso que eu falei da importância de vez em quando, você abrir o PowerPoint, abrir o Canva também, mas ao invés de usar um template pronto, se inspira naquele do Canva e cria o seu. Replica algumas coisas e modifica a posição, um pouco das cores para você ganhar esse mindset de design. Aí os formatos que a gente tem na opção gratuita são o PNG, que é aquela imagem de fundo transparente, o JPEG, que é aquela imagem que tem o fundo branco, né, ela não tem nenhum pixel transparente, o PDF padrão, esse PDF que ele gera aqui, é a sua apresentação salva depois no Canva.
Então, o que que acontece? Quando você usa um template desses, na hora que eu salvar em PDF, essa animaçãozinha aqui do meu elemento, ela vai embora. Ela vai ficar estática porque eu salvei em PDF. Eu tenho também a opção de, na hora que eu for salvar esse design aqui, usar o vídeo MP4, ele mantém. Para aquele post do Instagram ficar legal. Eu posso até complementar com vídeo ou com GIF, e eu também posso salvar meus arquivos em GIF. O SVG ele é um arquivo vetorial, né? Ele é muito personalizável, por isso ele só está disponível, então, na versão Pro. Você, se estiver apresentando o seu projeto, você pode também, né, ao invés de salvar o PDF e perder ali as suas animações, ele tem um botãozinho de apresentar. Então, se eu estiver usando a internet, na hora que eu vou compartilhar a tela para fazer minha reunião, eu posso clicar aqui, ó, simplesmente em apresentar, e ele vira mesmo uma apresentação de slides, onde eu vou passando aqui, ó, de um slide para o outro. Aí ele tem o pointer, que me ajuda também a destacar elementos na tela. Então, ele acaba sendo bem versátil nesse sentido, porque ou você pode salvar um PDF para enviar, ou você pode ter sua apresentação salva com as animações aqui para utilizar, ou você pode ainda escolher um dos outros formatos, como até mesmo um formato de MP4, né, para você não perder, então, a fluidez, as animações que você vai ter na tela.